Senhor presidente, público que nos assiste, as ruas, praças e avenidas que humildemente agradeço me ter trazido a essa Casa de Leis, essa discussão, esse tipo de debate, devemos somente a vocês que querem participar e conhecer de política. Peço licença ao nobre orador. Tem uma questão de ordem do líder do governo, deputado Barbosinha. Deputado, meu caro presidente, eu só quero registrar que Vossa Excelência precisa estar presente para utilizar a tribuna. Não é? Está presente, está registrado? Eu quero devolver a Vossa Excelência que eu registrei. Eu não sei porque eu estou justificadamente ausente do plenário. Então, se está registrado, por favor, só corrigir a presença. Então, só para fazer a... Perfeitamente. Eu fiz o registro. Vamos ver, agora eu vou aguardar. Tá, então, tá beleza, então. Não, beleza. Nobre deputado, questão de ordem, já aceitou a sua questão de ordem. Está fazendo uso da tribuna nesse momento. Obrigado. Tem a palavra, tem 10 minutos, nobre deputado, para discutir o projeto. Obrigado. Gostaria que Vossa Excelência descontasse do meu tempo a questão de ordem, caso... Por favor, começar a contar o tempo de agora. Obrigado. Público que nos assiste, é com grande lástima e, de certa forma, acanhado, que subo nessa tribuna, do arauto dessa tribuna, para dizer que tudo aquilo que vocês nos pediram, quando gritaram nas ruas e nas urnas, colocaram o seu voto de renovação, estamos fazendo aqui. Para que vocês entendam, todas as decisões, todas as construções jurídicas dos pareceres, das mais altas cortes de justiça, destacam que a autonomia do Ministério Público de Contas, ela é gradativa e gradual. Tirar do Ministério Público a sua prerrogativa essencial, para usar um termo tão atual, é um tiro no meio do peito do Ministério Público. Eu fui eleito, senhores, para levantar, olhar nas ruas, no rosto, na cara das pessoas que outorgaram essa procuração chamada mandato popular a este parlamentar e dizer que nós não iríamos decepcionar, diminuindo o poder sorrateiramente de cada instituição. Se o Ministério Público de Contas, se o Tribunal de Contas puder algum dia fiscalizar esse deputado, que fiscalize. Não é o meu mandato, não são as minhas pretensões que tem que preponderar, são as pretensões do povo. E eu pergunto a vocês, a nossa Constituição, no artigo 66, não legitima essa proposição. Eu queria ver se fosse o povo que viesse propor uma emenda constitucional popular, se teria a mesma complacência de desconstruir, de destruir um regimento interno. Com todo respeito, deliberação é votação do plenário. Referendo é assinatura dos líderes para que diminua o quórum no plenário pela maioria relativa. Isso não ocorreu. Isso não diminui os prazos das nossas emendas para levantar, para fortalecer o Ministério Público de Contas, porque isso vai acontecer de uma forma ou de outra. Eu tenho certeza que muitos colegas, inclusive em outras oportunidades que esse projeto chegou a essa casa, manifestaram opinião contrária ou, quando muito, pensariam 2, 3, 4 vezes ao outorgar esse voto, porque é difícil, não é fácil, eu entendo, eu compreendo. Agora, quando eu digo que a emenda pode ficar pior que o soneto, é porque essa votação às pressas está acontecendo para tentar influenciar o voto de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse ministro que já deu um despacho dizendo que não importa a correção desse vício formal, que ele quer ir além.
Ele quer analisar o vício de inconstitucionalidade material, de retroceder, diminuir as garantias do Ministério Público. Dentre algumas das garantias, que a grande palavra marcante é autonomia, mas nós podemos pensar que o Tribunal de Contas poderia regulamentar, convocar ou ficar sua decisão de quando haveria um concurso para os procuradores de contas. Hoje nós temos aí um número menor, temos 4, era 7, para que equivalesse à necessidade do trabalho e da produção do tribunal. E hoje há um acúmulo de serviço exatamente porque reduziu para 4 e outros aposentaram. Agora, você diminuir a independência de quando, de que maneira o Ministério Público de Contas faria o seu concurso, é outorgar ao tribunal uma super prerrogativa que, dentro do que eu entendo da separação dos poderes, dos sistemas de freios e contrapesos que eu aprendi sentado nas bancas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com o meu professor, que hoje é o relator no Supremo Tribunal Federal, é um promotor de carreira. Isso não vai dar bem. Ele vai analisar a inconstitucionalidade material. E aí, a nossa casa, os colegas que votaram, poderão sim ser desmoralizados. Isso está prestes a acontecer, porque amanhã, eu não sei, ontem teria um julgamento que foi adiado. Salvo engano, já vai entrar na pauta de hoje esse julgamento. No estado de Roraima, um caso parecido, e que poderia orientar, inclusive ratificar a postura dos votos dos parlamentares. É a mesma questão. Então, todos os nossos esforços foram para não só preservar o Ministério Público de Contas, mas para também preservar o voto de Vossas Excelências, que estaria em consonância, em orientação com o Supremo Tribunal Federal. Isso vai acontecer brevemente. Se já estivesse valendo a lei de abuso de autoridade, por mais absurdo que fosse, o abuso face ao Ministério Público deveria ser manifesto. E por que Ministério Público ou Ministério Público de Contas? Porque, para a infelicidade do Ministério Público de Contas, o Constituinte não o integrou em outro poder, porque eles são equivalentes. Porque se eles fossem do Poder Judiciário, se eles integrassem, aliás, o Poder Executivo e funcionassem como órgão auxiliar, se fosse, eu duvido, senhores, que partiria do Tribunal de Justiça ou do Poder Executivo um projeto tão bárbaro como esse que está sendo colocado agora nessa casa. Eu que muitas das vezes estive em vigília nas manifestações, depois de 20 centavos levantar uma população e se rebelar contra os seus representantes, porque queria ver esse tipo de debate, esse tipo de discussão, que fui aconselhado inúmeras vezes a não travar. Aqui, me lembrei quando, na madrugada, com os meus companheiros do movimento Chega de Impostos, do Pátria Livre, e de muitos outros que me ajudaram e me trouxeram aqui, ficamos em vigília, na frente do Tribunal de Contas da União, suplicando, reprova TCU. As hashtags no Twitter, nas redes sociais, dispararam, porque ali tínhamos uma pequena esperança, já que a independência dos órgãos permitiu que mostrasse o que para nós era óbvio, que houve pedalada fiscal, crimes de responsabilidade, e que começamos a consertar os rumos desse país com a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Eu digo, começamos a consertar não porque elegemos o presidente Bolsonaro, mas pela maneira que o elegemos. Quanto custou a campanha desse homem? Sabe quanto custou? Custou 20 centavos,
custou a população se levantar, e eu digo que custou 20 centavos não porque ele não gastou nada. Eu digo que custou 20 centavos porque esse foi o preço que fez a população se levantar em 2013, para que nós viéssemos, os que foram eleitos pelos movimentos populares, o que é o meu caso, e dissesse tudo o que eu estou dizendo a vossas excelências hoje, para que possamos esperar, refletir e decidir cada vez mais deixar os órgãos independentes, para que não haja uma reação contra aqueles que nos ajudaram a chegar nas casas de leis, a ter participação nas casas de justiça, a democratizar, a revolucionar um sistema que faliu, a democracia de representatividade. Está se refazendo e vai se refazer e se reconstruir com a ajuda dos senhores. Obrigado, senhor presidente.